Um bom copy, ele precisa ser bom em 3 coisas. Precisa ser bom em pesquisa, precisa ser bom em time de mercado e precisa ser bom em inteligência artificial. É você saber o que tá em alta, em ascensão no mercado, no nicho que você atua e trabalhar em cima disso. Estudar VSLs que funcionam. É o que mais me trouxe resultado e um olhar de copywriter que sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Sejam bem-vindos a mais um CactoCast. Hoje trouxemos um cara que faturou múltiplos 8 dígitos com copy, direct response. Eu tô aqui com meu mentorado, host principal. Seu ex-aluno, agora Seu ex-aluno. Sócio e virei seu. E prazer, John Sons. Prazer, mano. Vamos apresentar primeiro o Joe. Boa, o Joe, ele trabalha no mercado digital desde 2022, né? Como copywriter e também como estrategista digital. Já trabalhou em grandes lançamentos e vai passar aqui um segredo pra gente que qualquer um vai conseguir sair daqui hoje escrevendo grandes copies ou tentando escrever grandes copies com a ajuda de todas as ferramentas do mundo, né, Joe? E aí, conta pra gente como que você começou, vou te cumprimentar de novo. Filho. Conta pra gente como que você começou, tipo assim, como que você nasceu, qual foi o dia na maternidade lá? Não, aí não. Então, nasci às 11h30 da manhã. Brincadeira. Mano, eu comecei no digital desde final de 2021 pra 2022, nessa transição. Pandemia. Isso. Bem na pandemia ali, eu tava fazendo faculdade na época e eu era vizinho na mesma cidade, no caso, né? De 3 rapazes, referências no digital, que era o Kaique, o Adiel e o Negão. Louco, logo no início? Logo no início. O do Kaique eu era vizinho de bairro, assim mesmo, sabe? E através, né, dessa nossa amizade, que ele veio e me deu um convite pra estar participando desse mercado digital. Na época eu não entendia nada ainda. E ele fez um convite simples. Cara, eu quero entrar nesse mercado e tal, eu tô estudando aqui, eu queria chamar você e mais 3. Aí ele selecionou, né? Aí a gente começou por ali, mano. A gente começou um passo de cada vez, começamos comprando um curso simples ali do João Castanheira na época. Cara, vocês começaram junto então? Começamos tudo junto. Louco, Aí não sabia. compramos um curso ali básico do João Castanheira sobre e-mail marketing na época. O João Castanheira é bom, mano. Era uma coisa que, tipo, bem aleatória, assim, na minha visão, pra época. E quando eu tive meu primeiro contato no ramo da copy, através desse curso dele, que ele tinha um módulo de copywriting. E estudando, eu sempre gostei de escrever, sempre, né, essa parte criativa, eu explorei bastante minha vida inteira. E através desse curso, estudando a copy, eu acabei me apaixonando por essa área e toquei aí pra frente, né? Olha, começou assim. Eu odeio escrever, aí tipo assim, quando fala copy eu já fico, ai meu Deus, que é isso? É um bicho de 7 cabeças? Nada. Caraca, então você começou junto com o Kaique lá atrás. Começamos juntos. Legal. Aí a gente começou, né, ali com e-mail marketing e tal, não teve muito resultado, até que veio o tal do PLR, sabe? A gente... já ouvi falar O disso. Kaique, ele acabou entrando na mentoria do Sanchão e do Finch. E foi através desses dois, né, caras do mercado digital, referências, que a gente teve o nosso primeiro contato com o PLR. A gente aprendeu 100% com o Sanchão, né? A gente deve muito a ele, porque começamos nesse mercado graças a ele, ao ensinamento dele e tal. E a partir disso, a gente começou a lançar as nossas primeiras ofertas. E era bizarro, cara. A gente pegava coisas que estavam funcionando lá nos Estados Unidos, em inglês mesmo, pegava, fazia algumas alterações, modelava assim e tal, jogava para a realidade do brasileiro, né, aqui no Brasil, e começamos a promover, né, nossas primeiras ofertas de PLR. E aí que começou a vir a grana, assim, sabe? E na hora que eu vi que começou a dar um resultado ali, pô, já peguei, parei tudo assim, cheguei a me formar em EAD. No último ano eu pagava para as pessoas fazerem as provas para mim, que eu já não queria mais saber de faculdade. Isso que ano? Aí voltou um pouquinho, né? Isso é em 2022. 2022 isso. Já. Foi nessa transição, assim. Você tava na faculdade ali? E eu tava na faculdade. Fazendo digital. E fazendo, por ser pandemia, a faculdade meio que ficou online na época. E isso, né, deu uma brecha ali para eu aproveitar e lançar de cabeça nesse mercado. Boa. Você começou, vocês junto começaram pegando ofertas lá dos Estados Unidos ou coisas dos Estados Unidos só trazendo para a realidade do brasileiro, Exato. né? Como que era mais ou menos isso? Era tipo assim, dieta do waffles. Não, vamos trazer para a realidade, dieta da banana. Era tipo assim? Era tipo, a gente começou com nichos grandes, né? Porque
a gente sabia Tipo que... de big niche, tipo, emagrecimento. Pra escalar tem que ser Pra nicho escalar grande, tem né, que ser velho? big nicho. É os Sempre melhores foi nichos, assim, né? né? E a gente começou com relacionamento. A primeira oferta que a gente acertou foi de relacionamento. Eu lembro que era de atração instantânea, o nome do produto. Era do cara conquistar a mulher, assim, e tal, atrair mulher. E a gente pegou já uma oferta pronta, lá dos Estados Unidos. Eu analisei toda essa oferta, a gente traduziu ela na marra mesmo, que na época não tinha esse negócio de chat GPT nem nada, tá? 2022, né? Chat GPT Então, tem o quê? Um ano? Tem um Então, ano e é meio, 2 anos, é né? mais recente, né? Que tá em ascensão isso agora. Então a gente começou assim, na marra mesmo. Aí eu fiz algumas adaptações, porque não adianta nada pegar, traduzir e jogar, né, mano? Tem que ter algumas adaptações, realidades pro brasileiro. Troca o nome de gírias, modelou a essas oferta. paradas assim, sabe? Modelou. E, enfim, a gente pegou, começou, seguiu toda a estratégia que o Sanchão passou pra nós na época e começou a ter os primeiros resultados ali, mano. Daí a gente foi, uma oferta atrás da outra, assim, sabe? Tipo assim, vocês já começaram já no bem, né? Tipo, tem muita gente que a gente troca tipo, ideia que fica assim, fiquei 5 meses pra virar, 1 ano pra virar, vocês começaram já, tipo, no caminho certo. Sim, né? a partir do momento que a gente começou no PLR, tipo, não demorou pra ter resultado. Mas até chegar no método do PLR, a gente bateu a cabeça um pouco ali, sabe? Então, a primeira oferta que vocês escalou foi PLR, então. Sim, Foi a 100%. primeira. A primeira venda, foi a primeira venda. oferta. Legal. Era com VSL, vídeo de vendas e tal. Aham. Começar acertando tráfego assim direto. mostra bastante a relevância de vocês já começar com mentores certos, né? Não, faz Começou total certo, diferença. Porque, tipo, dificilmente as pessoas começam e já saem acertando tudo de primeira, geralmente combatendo muito cabeça. Só que vocês, em vez de, tipo, comprar todos os cursos do mundo, um ano estudando e tal, vocês já pegaram, já mentoria, já foram nas pessoas tópicas A de gente mercado. Top. basicamente seguiu 2 caminhos. Pegou algo que estava funcionando lá fora e ainda seguiu com um mentor que tinha muito resultado nisso, né? Então ele direcionou a gente um método e a gente já pegou algo que funcionava como oferta. Combinou os dois, acertou daí. na hora. Boa, bacana. E como que começou, qual foi o primeiro lançamento, assim, que você fez? O que você... Como Como foi o foi, primeiro lançamento? Né? exatamente. Sim. Porque ele faturou múltiplos 8 dígitos, né? Como que isso aconteceu? Foi só com a primeira oferta, que foi o múltiplos 8 dígitos? Não. Ou veio Porque- mais? Como que vocês começaram esse primeiro lançamento? Uhum. Na época, quando a gente começou a se destacar, o Finch, ele tinha lançado o primeiro curso dele Nome na época. digital. E aí o Não, Kaique, verdade. ele tinha entrado nesse curso, ele que meio que se destacou, assim, como aluno do Finch na época. E por ele já ter essa proximidade com o Sanchão, eu lembro até hoje, que ele me mandou uma mensagem, o Sanchão fez um convite pra gente ir lá no escritório dele em São Paulo. E o Kaique tinha, 16 anos, 17 anos na época, nem dirigia, nem nada. Acho que até menos, na verdade. E ele me pediu, porque eu era o único do grupo que tinha carro assim, sabe? Aí a gente pegou e foi pra São Paulo, a gente saiu lá de Tatuí, interior de São Paulo, e fomos pro escritório do Sanchão. E através desse network com o Sanchão, que ele veio com a proposta, pô, vamos te lançar, cara, você tem total potencial para ser um grande expert no mercado. E foi através disso que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com o lançamento nesse mercado. Eu entrei ali, aprendi muito com os lançamentos do Kaique. Trabalhei em alguns projetos com ele, a gente lançou algumas ofertas juntos. O primeiro 8 dígitos que a gente bateu foi uma oferta de emagrecimento, de infoproduto. Foi uma das ofertas que ele revelou no lançamento dele, mas o primeiro 8 dígitos foi com essa oferta. Depois, os lançamentos de 8 dígitos foram com o tempo. A gente foi aprimorando as coisas e pegando o jeito do negócio mesmo, até que a gente chegou nesse faturamento em alguns lançamentos ali. Bacana. Legal. Bacana. Sanchão é um cara que vai fazer, tá Referência. fazendo muito Tá falta, né? nossa, demais. Não só uma pessoa que ele era no digital, mas também uma pessoa que ele era fora, né? Quem pôde Exatamente. ter a oportunidade de conhecer o Referência. Sanchão, ele era muito bom no que ele fazia. E aí, beleza, aí você, ao longo do tempo, começou a fazer alguns lançamentos, tudo bem. Exato. E você também comentou com a gente que algumas ofertas que você escreve através de direct response lá para os Estados Unidos também vem dando bastante resultado. Conta um pouco pra gente isso, porque é totalmente diferente. É fazer um lançamento, criar uma oferta São mercados BR, diferentes. principalmente uma oferta lá para os Estados Unidos. Eu acredito que, tipo, um copywriter brasileiro, com a cabeça brasileira, como que ele pensa para construir essas ofertas para lá? Uhum. Cara, hoje eu entendo que um bom copy, ele precisa ser bom em 3 coisas. Hoje, né, atualmente. Antigamente, esse terceiro pilar que eu vou falar aqui não era tão necessário. Mas precisa ser bom em pesquisa, precisa ser bom em time de mercado, entender o mercado, e precisa ser bom em inteligência artificial. Como usar a inteligência artificial para aprimorar o teu trabalho.
acelerar os teus resultados. A inteligência artificial, ela tá em ascensão agora, certo? Mas quando a gente começou, não tinha nada disso, era totalmente na mão ali mesmo, na marra. E o que fazia total diferença para nós era a questão da pesquisa e o timing de mercado. A pesquisa, o que é? É você entender o que o teu público... É entender o teu público, o que ele já viu, o que ele já tentou, e o que ele... O que você pode apresentar para ele como solução que ele vai aceitar essa solução. Porque não adianta nada você criar algo tipo do zero, assim, inventar uma parada que o teu público nunca nem viu, para você conseguir convencer ele de que aquilo é verdade, que funciona, é muito mais difícil. Então, ser bom em pesquisa, entender o público faz total diferença. É o timing, né? E a parada do timing do mercado é exatamente você entender, por exemplo, ofertas hoje do nicho de emagrecimento. O que está em alta? Ozempic e Mounjaro, as famosas canetas de emagrecedoras. Nossa, ofertas que estão estralando são ofertas que trabalham com esse mecanismo. Mounjaro natural, ou então... De pobre. Tipo umas paradas, Mounjaro brasileiro. Esses dias eu vi uma oferta Mounjaro brasileiro. Então, é você saber o que está em alta, em ascensão no mercado, no nicho que você atua, e trabalhar em cima disso. Não tentar muito inventar a roda assim, sabe? A investigação ali é muito importante, cara. A modelagem, a modelagem, pesquisa, o estudo da persona também faz total diferença. Tem muita diferença de, tipo assim, eu vou construir uma oferta do zero aqui pro Brasil, de um assunto que eu domino, e eu vou escrever uma para fora. Tipo, tem muita diferença, muda um jeito a comunicação é a mesma, muda só, tipo, a tradução. Cara, a diferença de ofertas, elas são mais detalhes de país para país, assim, sabe? Tem, tipo, de níveis e níveis de consciência do público? Sim, hoje em dia, antigamente não era assim, né? Mas hoje em dia, o Brasil, o nível de consciência está muito maior do que lá fora. Antigamente, o que a gente fazia? Pegava ofertas de fora e trazia para cá. Hoje em dia, o brasileiro, cara, ele já tá bom, já entendeu do jogo, sabe? O brasileiro tá treinado. Tá treinado, mano. É gente que tá dando aula pros caras lá fora. Então, essa visão de pegar lá fora e trazer pra cá, mano, já não existe muito mais isso, sabe? A questão... as ofertas que estão em alta lá fora, né, do Direct Response, são ofertas criadas por brasileiros. Os brasileiros estão dominando até lá fora, não é só no Brasil, né? Então, essa questão que você perguntou, de ter diferenças, né, de países para país, é mais questão de comunicação, linguagem, gírias, ou então detalhes, pô, você vai criar um storytelling de um personagem, o cara precisa, né, de certa forma ser brasileiro, ter especializações no Brasil, então são esses detalhes, assim, que diferenciam. De resto, não muda muito. Tem algum nicho que tu gosta de trabalhar em específico, assim, que tipo, você acha que é mais fácil fazer a copy, e nicho que você acha que é muito difícil, até pra quem tá começando assim, eu quero começar num nicho extremamente difícil, complexo. Tem alguns nichos assim que você indica e não indica? Tipo assim, pra começar do zero, eu não recomendo você tentar jogar o jogo que os grandes estão jogando. Por exemplo, você vai entrar no mercado de nutracêutico, sei lá, você quer ser produtor do seu encapsulado de emagrecimento. Emagrecimento é um dos nichos mais concorridos pro mercado de nutracêutico nos Estados Unidos. O jogo não tem espaço para amadorismo. Então, o que eu recomendo? Ou você inicia como um afiliado de uma oferta, de um produtor. Ou, se você for um produtor, você já tem que carregar uma bagagem e também caixa para você bater de frente com os caras que já estão nesse mercado. Então, eu não recomendo, se você for começar do zero mesmo, já chegar querendo competir com esses players grandes do mercado, dinossauro, assim, sabe? Então... E, quesito particular, assim, eu tenho preferências por big nichos, cara. Porque foi o que sempre deu certo pra mim. Já tive resultados com nichos um pouco, entre aspas, menores, assim, sabe? Mas emagrecimento, relacionamento, nicho adulto, cara, saúde, assim, em geral, são os que mais performam. Lá pros Estados Unidos, né? Big nicho, principalmente. Cara lá, emagrecimento pros Estados Unidos, nicho adulto pra lá é muito forte mesmo. É verdade. Bom, agora, vamos falar um pouco de inteligência artificial, né? Porque a gente estava comentando antes de começar o podcast que agora com o ChatGPT algumas coisas ficam muito mais fáceis, mas também uma pessoa sem saber o que fazer com o ChatGPT também não serve para nada, né? Como que você faz essa junção das inteligências artificiais que tem hoje com
uma boa cópia, uma boa construção de oferta? Como que isso otimiza suas estruturas hoje? Sim. Hoje em dia, eu não enxergo inteligência artificial ou até mesmo o chat GPT falando sobre copy agora, eu não enxergo como um substituto de copywriters, se o cara for realmente bom. Mas eu entendo que, hoje em dia, para um profissional copywriter, editor que seja também, se destacar no mercado, se diferenciar, ele precisa dominar a habilidade da inteligência artificial. Sim. Não tem como deixar isso de lado. Mas eu vejo, né, pelo menos no meu trabalho, a inteligência artificial, ela vem para facilitar e acelerar o teu trabalho. Né? Acelerar os teus resultados, facilitar a tua criatividade. Por exemplo, você vai criar um storytelling. Ele te ajuda muito a desenvolver um storytelling ali pra tua VSL, por exemplo. Você não precisa ficar tanto quebrar a cabeça, assim, sabe? Pra pensar nas coisas. Ele acelera, encurta o caminho, sabe? Também, Mas... até o estudo da persona também, né? Tipo, Exatamente. no caso, você vai ter que procurar como que uma pessoa vive. Às vezes ele pode te trazer Ele já já Tem resumido. que saber fazer as perguntas Exato, também, tem que né? saber fazer as perguntas Falar, certas. Né? Me diga as 10 principais dores desse público-alvo. Ajuda também. né? Ajuda, mas é diferente. Por exemplo, se chegar pro ChatGPT, me diga as 10 dores desse público. Ou então, já vir com um material que você achou, estudou, trazer isso pra ele, alimentar o chat e aí destrinchar nas perguntas Sabe o pra que a ele. gente faz? A gente gera um prompt pra Manuzai fazer um estudo. Então a gente gera o prompt no ChatGPT, joga na Manuzai, a Manuzai detalha infinito, Aham. e depois a gente pega e joga o ChatGPT de novo. Sim. Ele fica muito inteligente. Exatamente. Meu Deus, ele vira Exatamente. Eu faço ele bastante. turbo. Eu sempre tive a ideia que copywriter era um cara muito nerd, de, tipo assim, é um cara que mais estuda, mais lê. Você gosta de ler? Como que você gosta de estudar? Cara, eu sempre fui, tipo assim, um cara bem esforçado. Eu não sou um CDF da turma, um nerd da sala. Mas Tu eu era sempre o nota fui... 7. O da redação. o da redação. Eu sempre gostei muito de escrever, Aí, ó. assim, escrever, poesia, umas paradas assim, sabe? E isso foi o que me, direcionou para esse ramo da copy, né? Principalmente na época, quando a gente estava começando lá atrás, com o grupo de amigos que eu contei, a gente precisou meio que delegar as funções. Você vai ficar responsável por isso, você por isso. E aí eu escolhi a copy. Eu cheguei e falei, cara, eu quero ser um copywriter, pro Kaique na época. E aí, foi a partir disso que eu comecei a estudar e me profissionalizar nesse ramo, né? Tem algum livro, algum treinamento, algum filme, alguma coisa assim que você fala, cara, um bom copywriter, ele precisa passar por ele precisa saber disso aqui. Tem algum que você Cara, indica? hoje em dia, na época não tinha muito, né? Mas hoje em dia tem bons copywriters se posicionando com conteúdos que podem agregar muito valor. Que eu recomendo bastante, o Derek Carneiro, por exemplo, não sei se vocês o conhecem, mas ele lançou uma formação de copywriter que o conteúdo que ele traz lá dentro é um conteúdo muito rico. E eu realmente recomendo para um cara que está começando e quer ser copy, a estudar o conteúdo dele. Mas como que eu aprendi? Assistindo VSLs, mano. Assistindo VSLs. Campo de batalha, né? Campo de batalha, mano. Errando e acertando assim mesmo, sabe? E não adianta nada você também criar uma copy, pôr ela pra testar, só que não entender o que deu certo e o que não deu certo. Entendeu? Você precisa saber. Tem gente que modela, só copia, mas não entende E não entende porquê o que tá aquele fazendo. cara fez Não isso, entende o né? mecanismo, né? Só... Exatamente. Você tem que entender a parada por trás, né? Sim, tem que analisar. Hoje, quais métricas, assim, você analisa que uma cópia é boa ou ela é ruim? É o que? Retenção, engajamento? Quais são os principais? Cara, falando de VSL, o principal começa pela lead, os primeiros minutos da VSL. Uma retenção de lead ali de 60% é o que eu sempre busco, 60% para cima. Dependendo do nicho, uns 50% é até aceitável, mas eu sempre procuro essa média. Passando disso para lead, aí vai para retenção no pitch da VSL. Aí isso varia de mercado para mercado. E também já tive experiências de, o pitch, a retenção no pitch não tá muito daquelas coisas, mas a oferta tá convertendo muito. Então, a conversão da oferta também impacta bastante nessa escolha, nesse entendimento se a copy está boa ou não, entendeu? Então a lead tem que segurar ali pelo menos 60%. 60%, 50% é 60%, uma taxa boa, isso. assim, sabe? Aí se tiver menos... Menos que isso já vai troca, mudar. já faz teste novo. Eu, geralmente, quando crio uma oferta, o que eu recomendo é começar logo de cara com 3, 4 leads. 4 Pra deixar 4, elas né? brigarem Pra testar. entre si. Porque daí você já agiliza muito o processo ali, É o sabe? teste AB automático, como que é? Teste AB. Liberem links ali diferentes. né? Sim, exatamente. Teste AB no tráfego ali, raiz. Não, legal. Bom demais.
Você tem algum hábito, assim, que, tipo assim, você acompanha a galera do mercado, tipo, toda semana eu paro ali e vejo o que tá rodando, porque eu acredito que, tipo, no mercado digital inteiro, as coisas evoluem muito rápido, né? Muito. E, tipo, provavelmente é que eu não entendo muito de copy, mas provavelmente muitas coisas devem estar, tipo, atualizando na copy, jeito de falar, às vezes um gancho momento, enfiado em algum lugar. Sim. Como que você se atualiza, assim, no mercado? Cara, É até bom também pra pessoa que tá Sim. começando, ela já, vou fazer, sim, exatamente. vou achar, vou procurar assim. É você sempre analisar o mercado, não só as ofertas que estão rodando, para você ver o que as pessoas estão fazendo. No caso, as ofertas que estão dando certo, né? Que você vê que tá escalado. Você vê se tem alguma novidade ali. Quesito script, corpo de copy, eu não vejo muita novidade assim desde 2022, quando eu comecei. Sempre foi meio que aquele teórico o mesmo. Mas o que muda? O básico funciona, só que o que muda? Por exemplo, questão de audiovisual, edição, tá cada vez melhor, cara. Então, quando você lança uma VSL, se você consegue trabalhar bem a tua edição, fazendo o básico da copy, você já vai se diferenciar no mercado. Do que você usar uma edição meio porca, assim, sabe? Ou então, quando você tá fazendo criativos. Os criativos do teu nicho, você tá vendo que os teus concorrentes estão usando tal formato. Por exemplo, formato de podcast. Você trabalhando o básico da copy, só que usando um formato que funciona, já é o diferencial. Então, o que eu vejo? Que o que se atualiza muito, inova muito, é mais essa questão de formato, ângulo das coisas, do que a escrita mesmo em si, sabe? E também pelo nível de consciência das pessoas hoje em dia, como tá cada vez mais difícil você convencer uma pessoa de algo, né, principalmente aqui no Brasil, quanto mais você consegue provar que aquilo é verdade, melhor a sua copy é. Então, elementos de prova fazem total diferença. Prova Exato. social. Antigamente, como é que fazia? Ocorria todo o script da VSL, apresentava o produto ali no trecho certo, e depois entrava um depoimento. Hoje em dia, a gente está vendo depoimento desde o primeiro minuto da VSL. Não só depoimento de pessoas, mas, por exemplo, você falar que tal receita emagrece, você pega e coloca uma pessoa de autoridade falando daquela receita. Que aquilo realmente dá certo. Porque tem uma promessa e logo em seguida tem que ter uma prova da promessa. Logo você tem que comprovar o que você tá falando. Aí já comprova no início, né? Exato. Então, trabalhar com provas tipo assim, hoje em dia, nesse ramo de copy, né? Independente se vai ser criativo, VSL, seja o que for, trabalhar com provas é o essencial mesmo. Caramba, há muito tempo atrás, sei lá, em 2020, assim, eu tava vendo um vídeo do Conrado Adolfo, um vídeo muito antigo dele, que ele tava dando, eu acho que era uma palestra, e ele comenta assim com a galera, que ele conhecia uma amiga dele que era vendedora de, sei lá, TV, alguma coisa assim, e ela aumentou as vendas dela usando um gatilho de copy ali, de persuasão, que, tipo, fez as vendas dela, estourar. E o gatilho foi do merecimento. As pessoas vinham, tipo, comprar a TV, aí ela virava e falava, não, mas você trabalha tanto, você merece. Você merece chegar em ferrar, casa, você tal. Cara, pra você que escreve copy, você tem alguns gatilhos que você fala, mano, se a gente botar isso aqui, vai dar certo. A gente tem esse estalo, assim, que você fala, ó, esse daqui dá bom, esse dá... Cara, tem alguns guardados, assim, tipo... Só vou soltar isso aqui quando... Segredo. Cara, isso ele varia bastante de público para público, assim, sabe? Por exemplo, pro nicho adulto. Quando o cara não consegue, né, satisfazer uma mulher, por exemplo. Cara, faz total diferença tu trabalhar em palavras agressivas. Tocar na dor do cara. Tipo assim, cara, você... Traição, mano, traição é uma parada que pega muito no emocional do homem. Tipo, ela vai te trair, chamar ele de broxa, cara, pega muito na dor dele. Então eu sempre procuro trabalhar storytelling. Pô, a minha mulher tava saindo com outro cara. Aí tem aquele medo de acabar sendo traído e perder a família inteira. Storytellings que usam, né, esses gatilhos fazem muita diferença. Nicho de emagrecimento, só um último exemplo. Nicho de emagrecimento, o que geralmente funciona? Uma pessoa falando de outra pessoa. Uma filha falando da mãe, que não consegue emagrecer e tá quase morrendo. Uma mulher falando da irmã, por exemplo, que é alguém muito importante para ela passando por esse problema. Quando o spokesperson, que a gente fala, né, que é a pessoa que tá narrando a VSL, quando ele é a pessoa que vive o problema,
Funciona, a maioria das ofertas que eu crio, geralmente eu faço quando a pessoa mesmo vive aquele problema, mas eu percebo uma diferença, mano, de quando uma pessoa busca ajudar alguém importante pra ela. Isso é muito... dá muito resultado também pra esses nichos. Sim, se conecta bem. A gente falou bastante aqui de tráfego direto, né? Mas quais foram os modelos de lançamento que você fez com esses experts? Como foi o modelo? Tipo, foi um lançamento, sei lá, tem lançamento web-órico, lançamento meteórico, existem vários tipos de lançamentos, né? Como que você fazia ao vivo? Como que eram os lançamentos? Sim. Todos os lançamentos que eu trabalhei seguiram 2 modelos. O primeiro modelo, que foi o que eu tive um primeiro contato nesse mercado, foi um modelo que a gente, né, captava o público, aquecia ele e levava ele para 3 aulas gratuitas. Era 3 aulas ao vivo? Ao vivo? Ao vivo. E também tem um segundo modelo que está funcionando bem também, que é o modelo de webinário, Masterclass, uma única aula. Isso também está dando muito resultado. Os últimos lançamentos que eu fiz, os 2 últimos, foram desse formato e funciona também, uma única aula. Só que daí o que acontece? O que você faz com o teu público antes dessa aula impacta bastante no teu lançamento. É o aquecimento dele. Antes, né? Exatamente. Antigamente o pessoal fazia bastante lançamento de aula gravada, né? Também mas tem era muita edição, era muita cópia, né? Hoje em dia o pessoal mudou pra 100% ao vivo. Eu não vejo mais ninguém fazendo lançamento. Né? Eu vejo é o lançamento bem interno, poucos. né? Sim, bem poucos. Uma pergunta como estrategista, né? Vamos supor que você seja estrategista de algum projeto. Como que você faz para alinhar a comunicação do projeto inteira? Desde, tipo, o Instagram, do que o cara fala no Instagram, para conduzir com o que ele fala nos criativos, para conduzir com o que ele tem escrito seja na página de venda dele ou na VSL. Como que você faz esse estudo para você fazer uma comunicação única? Para não, tipo, ficar cada lugar uma coisa diferente. Sim. Eu sigo um plano, um planejamento que, enfim, tem diferentes nomes, mas o nome mais famoso, assim, é um corredor polonês, que a galera fala. Corredor polonês. O corredor polonês é aquele corredor que você passa e todo mundo vai batendo? É isso? Não, no mercado do lançamento não. É tipo assim, ele é dividido em algumas fases. Você meio que antecede, primeiro de tudo, o teu perfil, né, como um expert. O que você faz? Você começa a se posicionar como um cara que domina o assunto. Começa a dar coisas gratuitas pra galera, conteúdo rico, que daí você começa a mostrar pro teu público que você tenha entendimento da parada, tem resultado, e você sabe do que você tá falando. Aí, beleza. Aí, através disso, as primeiras pessoas já vão automaticamente, isso, cara, não tem erro, as primeiras pessoas já vão chegar pra você e perguntar, você tem curso? Você tem mentoria? Automaticamente, cara, porque a pessoa vê você tendo resultado, vê que você domina do assunto e vê, sei lá, o teu lifestyle, também é muito legal o lifestyle tá inserindo, a pessoa quer aprender com você automaticamente. Só que daí você fala que não tem. Tô pegando insight aqui no lançamento. Vai anotando, vamos abrir box de pergunta agora. Por exemplo, no caso de um expert do zero, assim, né? A pessoa começa a perguntar se já tem curso, se isso e aquilo, e você fala que não tem, caso você realmente não tenha. E aí você, né, começa uma comunicação no teu Instagram falando que, pô, muita gente tá vindo me perguntar isso, aquilo, eu vou começar a ensinar vocês e tal. E aí você anuncia, faz uma live, por exemplo, de convite. Convida a galera para participar dessa live ao vivo no teu Instagram, e nessa live tu revela, no dia tal eu vou fazer um evento X. Na live? Na live. Mas não fala nos stories ainda, é só na live. Depois da live você começa a comunicar o lançamento nos seus stories. Mas não revela nada, tipo, gera aquele senso, pô, o que ele vai fazer nessa live, né, de convite. E aí, né, depois dessa live começa toda uma comunicação. Tudo que você fala no teu Instagram, ele tem que ser direcionado pro teu lançamento, até que você abre e fecha o carrinho. Sim. Aí depois disso você Por exemplo, eu tenho... pergunta mais pessoal mesmo. Eu tenho uma operação do X1 ali, que eu tenho que ficar, tipo assim, abastecendo ali pra entrar lead todo dia. Você acha que atrapalha muito, assim, o lançamento? Porque no caso seriam 2 produtos diferentes, né? Sim. Um chama ferramenta, Bot AI, e o outro vai ser o plano sombra, né? Sim. Você acha que vai impactar muito? Assim? Cara, depende muito, porque no lançamento a gente também trabalha com um público que já te conhece e já comprou algo de você. Então, no seu lançamento, a gente vai comunicar essas pessoas que estão ali no seu X1, convidando elas pro teu evento. No X1, elas aprenderam um método X. No evento... É método totalmente diferente. No evento, tu vai falar sobre outra coisa e, geralmente, o que você vai ensinar no evento tem um resultado ainda melhor, ainda maior, sabe? Porque tem que ter
algo que leve a pessoa até o teu evento, uma justificativa ali, sabe? Legal. Como que, tipo assim, você consegue manter, tipo, o projeto ou o expert com a identidade do início ao fim ali da pessoa? Porque vamos supor, vamos fazer uma cópia pro Caio. Aí o Caio tem o jeito dele de ser. E aí, tipo, se o estrategista bola o jeito, não, Caio, agora você vai ser agressivo, você vai falar merda pra caralho. É algo que, tipo, não tem nada a ver alinhado com ele. Como que, tipo, você trabalha isso pra, do início ao fim, cara, esse O aqui posicionamento, é o né? posicionamento É o seu. posicionamento, Em né? todas as etapas, a gente vai fazer o mesmo posicionamento. Como que você trabalha isso? Você, tipo, tem um estudo antes de... Ou você tem os posicionamentos que você acha que é mais quente, mais frio, que dá bom? Como que funciona a cabeça nessa parte da estratégia? Cara, isso... Eu, particularmente, eu não gosto de ser muito invasivo com o expert. Ele pode ser do jeito que ele quiser, pode comunicar ao público. Porque se a gente tentar mudar a parada ali na hora, a galera vai perceber que não é verdade, sabe? Sim. Então, eu procuro sempre seguir já a imagem que ele tem ali nas redes sociais, eu procuro já seguir isso e adaptar a estratégia nisso. E não pegar a estratégia e adaptar o expert nela. Sim, mas vamos Entendeu? supor que, tipo, é que a gente deu o exemplo do Kai que já tem um posicionamento, mas vamos supor que o expert não é perdido, né? Tipo, ele não tem um posicionamento assim. Ele não sabe se ele se comunica ensinando ou de forma engraçada ou de forma séria. Tipo, como que você alinha isso com ele de tipo assim, ó, porque a gente quer posicionar você, tem esse gatilhos, talvez, não seja a palavra assim, que você tem que seguir. Como que você alinha isso com ele? Quando um cara, ele é, tipo, do zero, assim, ele não tem um posicionamento forte Ele ainda tem na que rede ter uma social, identidade, ele tem que a gente construir tem uma que criar identidade. essa identidade pra ele. Aí o que a gente faz? A gente analisa o público dele e o método que ele vai estar ensinando e busca por referências. Ah, boa. O que tá funcionando? Pô, o cara vai ensinar sobre relacionamento. O que os experts do mercado que ensinam sobre relacionamento, qual o posicionamento? Eles são mais engraçados? Eles são mais sérios? Nos casos, Então, no aí caso, que entra a estudar os pesquisa. concorrentes Exato. pra Aí modelar ele, o estudo da concorrência impacta bastante quando a pessoa não tem essa identidade já definida, sabe? Já aconteceu de alguma vez você, tipo, alinhar uma coisa com o expert e ele seguir totalmente Já. ao Já, contrário? normal. Fala assim, ó, tu vende azul hoje, tá? E o cara chega lá de amarelo, fluorescente. já. Fazer todo um script ali pra live ao vivo, o cara E seguir alinhar outra tudo. coisa, mano. Mas isso aí faz Impacta parte do muito- jogo. Impacta muito, tipo, acredito que por mais que você tenha teu estrategista, você alinhe com ele como se comunicar e tal, a estratégia inteira do projeto. E quando ele vai pro ao vivo, ele esquece, ele embola, ele fala tudo. Mano, como que tu se sente assim? O que passa na tua cabeça? Deu merda? Mano, já aconteceu algumas situações, assim, principalmente não de lançamentos grandes, porque os grandes a gente sempre seguiu certinho Se preparava. a parada, se preparou muito bem. Mas lançamentos mais pequenos, assim, né, que acaba acontecendo essas coisas, cara, não tem o que fazer. Geralmente, se ele não segue o que tá planejado, foi acordado e a gente sabe que funciona, vai dar errado, sabe? Não tem muito por onde fugir. Então, a gente sempre procura, antes de tudo acontecer, alinhar muito bem as coisas, sabe? Qual que você acha que é o 80-20 do lançamento? 80-20? É a big idea do produto, né? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com coisas que parecem soar como novidade no mercado. Novidade? Algo novo? Algo novo. Nova onda. Tudo que é novidade converte muito mais. Por exemplo, você vai falar sobre PLR. Pô, todo mundo já tá cansado já de ouvir PLR. Aí você vai falar, sei lá, ganhe os seus primeiros 10k no digital por mês com o PLR. Tem uma diferença do que você falar, ganhe os seus primeiros 10k por mês criando e-books com inteligência artificial. Você não tá falando de PLR. É diferente. Então, só de dar uma roupa nova para aquele método, geralmente já funciona melhor. Então, essa parada do expert também carregar com ele o seu próprio mecanismo impacta bastante no resultado do lançamento. Verdade. Muito bom, muito bom. Você tem Muda a algum roupagem. sonho, cara? Alguma coisa que você, tipo assim, não conquistou e quer conquistar, ou algo que te motive, cara, enquanto eu não conseguir isso aqui, eu não vou parar. Sim, cara, um dos meus maiores sonhos é me posicionar como um mentor de pessoas, né? Hoje em dia eu ainda tô trabalhando pra isso. E não, tipo assim, mentor no quesito de ensinar a galera a ganhar dinheiro nisso ou naquilo, mas um mentor no geral, assim, sabe? Ter uma imagem posicionada como um mentor que, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, isso é uma das minhas principais metas, assim, que eu, inclusive, nem comento com ninguém, mano. É algo interno mesmo, assim, um sonho, sabe?
Então, para você se diferenciar, procurar se diferenciar no mercado, você precisa entender do timing do mercado que você está atuando. Sim. É você fazer pesquisas, olhar tendências que estão em alta, principalmente em vídeos virais do TikTok, YouTube, o que o teu público está consumindo e construir uma oferta em cima daquilo que as pessoas já estão ouvindo falar, já aceitam de certa forma, só que ainda falta 1% para ela executar e de fato ter resultado. Então, pô, as pessoas estão ouvindo, um exemplo, estão ouvindo falar sobre Mondiaro para emagrecer. Você falar que as canetas Mondiaro, elas estão em alta, só que elas trazem um monte de efeitos colaterais. E o que você faz? Existe um Mondiaro natural aqui, uma receita de emagrecedora. Aí o teu mecanismo é trabalhado em cima dessa receita. Isso vai fazer total diferença. Você pegou o time do Mondiaro, falou que o Mondiaro dá muito colateral, logo você tem uma melhor que o Mondiaro. Exato. Você tem uma melhor. Aí apresenta uma solução. Então você entender o time do seu mercado vai fazer total diferença na hora de você lançar uma oferta, na hora de você fazer um criativo. Então isso é um ponto bem importante para você ter resultado. Copy de criativo é diferente também, né? Como que você faz as copies dos criativos? E geralmente as cópias dos criativos eu procuro vídeos virais do TikTok, ganchos no TikTok, e eu estruturo primeiro os hooks e depois o body. Gancho e corpo. O corpo, depois que eu valido ali, eu sempre procuro trabalhar com o mesmo corpo, eu não procuro mudar muito ele. Mas o que eu mudo? O primeiro ponto de contato do teu lead com o teu funil, que é os primeiros segundos do teu criativo. Então isso é o que eu sempre estou atualizando, sempre testando hook novo, fazendo mesclagem, empilhamento de hook. Pô, tem um hook vencedor aqui e tem um outro aqui. Junta os dois, mano. E faz um criativo só. Isso eu percebi. Pra o pessoal fazer criativo, o pessoal vai lá no TikTok e digita, sei lá, Monjaro. Você vai pegar o vídeo mais viral de Monjaro. E transforma ele em atenção. criativo. A pessoa vai parar pra ver, porque chama atenção. Se viralizou, chama Se atenção. viralizou no orgânico, a tendência de dar certo no tráfego é alta. Tem algum método que você gosta de usar pra construir um criativo? Muita gente fala do método AIDA, né? Tipo, é a copy mãe, né? Ele é a copy mãe. Tem algum método assim específico que você gosta? Geralmente eu sigo essa estrutura de hook e body. No hook eu... Explica pra galera assim que não sabe o que é hook, o que é body. O hook são os primeiros segundos do seu criativo. Geralmente 5 segundos ali primeiros é o seu gancho. É onde o ponto de entrada do teu criativo. Onde, quando você tá vendo um vídeo no Reels, você fica assim, ó. Ali é só hook aí infinito. do nada tu para. Por quê? Porque aquele hook te chamou a atenção. Então, você acertar no teu hook faz total diferencial, assim. E o body, você geralmente... corpo, né? Depende, que é o corpo do criativo, né? Todo o restante. Você pode seguir mais aquilo que o teu público tá viralizando pra ele, né? Você vê que um body, a pessoa começa contando uma história, você vai começar no seu body contando uma história. Se você vê que no body do teu público que tá viralizando, começa apresentando uma prova, um estudo de uma universidade que diz tal coisa, no seu body você vai seguir essa linha também, porque é o que já tá funcionando, entendeu? Então não tem muito segredo. A gente abriu um box de pergunta lá no Instagram da Cacto e tem alguns clientes que fizeram algumas perguntas aqui. Vamos ver. Se não fizer sentido a pergunta, a gente pula pra próxima, tá? Fechou. Existe uma estrutura base pra uma copy? Estrutura base. Existe estruturas famosas do Stephen George, do John Benson. O que eu mais uso é do Stephen George, que no caso é o básico feijão com arroz, sabe? É o famoso RMBC. Que daí segue pra lead, começa pela lead, aí depois vai pro storytelling. Do storytelling explica mecanismo do problema e solução. Qual que é o problema e qual que é a solução para esse problema. Aí faz uma transição para a oferta. Pô, você explicou a solução. Aí como é que você vai entregar essa solução para a pessoa? Através de um produto. Então entra a parte da apresentação do produto. E depois entra a oferta, o pitch. Fechamento. Já faz a venda. É que você indicaria essa estrutura. Não mas tem erro. Existem outras também que funcionam? Existem outras, mas a do Stephen George é RMBC. É Stephen George. Ele é um copywriter americano. Boa. Tem alguns copyright americanos que você indica pra galera dar uma estudada? Que eu sempre indico são esses dois. Tem 3, na verdade. Tem o Stephen George, o John Benson e tem o Russell também. O Russell Brussel? Exatamente. Ele é bem famoso. Ele tem uns conteúdos bem bons também. Não, cara, gratuitos na internet. Eu estudo bastante também o Russell Brussel, mas é mais pra funil. Ele é bom nisso. Exato, ele é muito bom nisso. Sim. É o que ditou aí, né? Agora uma mais iniciante, né? Onde criar uma copy completa de vendas totalmente com IA e gratuitamente?
Caramba. criar do zero com uma inteligência artificial. E gratuitamente. Gratuitamente é o ChatGPT, né? É. Não Mas ele é tem- muito limitado, né? Ele é o ChatGPT. limitado. Meu Deus, se usar o É ChatGPT... aquilo que a gente estava conversando. Você já precisa, para ele fazer um bom trabalho, né? Você já precisa vir com um certo material Direcionamento para ali, alimentar ele, um prompt, um material. Por exemplo, você pega ofertas que deram certo. Tu alimenta ele com essas ofertas e fala, ó, chat, aqui dessa oferta tá falando do storytelling de uma filha que ajudou a mãe a vencer tal dificuldade. No meu storytelling, eu quero que seja de um filho que ajudou o pai. Porque já sei que funciona, só que eu sigo um ângulo um pouco diferente, Sim. sabe? Uhum. Então, Melhor é melhor do que você tentar inventar algo Melhor do que você zero, falar assim pro sabe? ChatGPT, cria Cria algo aí e se vira. Cria algo aí, se vira e me entrega, e tem que estar bom, senão você é um... Aí teve outra pessoa que perguntou aqui, ó, o ChatGPT, se realmente lançar um prompt certo, gera uma cópia de sucesso? Sim, é a base de prompt, né? Ele é Tem que- 100%. aham. Aqui, ó, estrutura para teste de pré-escala. Quantidade e valor de cada criativo. De quantos criativos? Aí já Eu não entra a entendi gestão aqui. de tráfego, não é a minha área. Vou ler de novo aqui, ó. Estrutura para teste de pré-escala. Escala quantidade, valor para cada quantos... Meu Deus, eu não entendi aqui. Ele, obviamente, a pessoa que escreveu isso aqui precisa de um chat GPT. Aí entra a gestão de tem mais tráfego. aqui. Um cara disse que cópia é mais importante que criativo. Então... Tipo assim, se você fosse, assim, 50, 50, 70, 70, e o quanto que é importante no criativo a copy e o quanto que é importante a edição, a imagem. Uhum. Copy muito boa, com edição bosta, funciona? Ou edição muito boa com copy ruim, funciona? Tipo assim, se fosse botar na balança, o que pesa mais? Uhum. Cara, isso hoje em dia é muito relativo. Se fosse antigamente, eu falaria que a cópia é o principal. Só que a edição, eu tenho visto na prática o quanto a edição pesa no teu criativo, sabe? Você acertar o formato do seu criativo faz total diferença. Você acertar o ângulo daquilo, o mecanismo que está sendo usado nele faz total diferença. Sim. Então, você ter uma boa copy, vamos supor que você acertou numa copy. Aí você vai jogar essa copy em 5 formatos diferentes. Só que provavelmente não vai ser os 5 que vai funcionar. Porque tem os formatos certos que o teu público aceita. Então a edição também tem um peso muito significativo no resultado do teu Vou criativo. botar, ficaria Sim, tipo meia-meia. meia-meia. Meia-meia, né? Tá, eu sou uma pessoa que quer iniciar no ramo de copywriting. O que você diria pra mim? Quais seriam os primeiros passos até realmente entender e ter resultado com a parada? Uhum. Tipo, eu sou um iniciante, eu quero iniciar, não sei de nada. Por onde que eu iria Sim. estudar isso? Primeira coisa de tudo é você buscar ouvir as pessoas certas. Então, ter os mentores, né, os mentores desse ramo no mercado, que já tem resultado, tem autoridade naquilo que tá ensinando. Você analisar as ofertas que estão dando certo no mercado, estudar. É igual eu Mas como fazia que no acha essas início. ofertas aí? Onde que eu vou pra achar? Eu Aí não sei você de tem nada. que fazer uma espionagem na biblioteca de anúncios do Facebook. O principal é lá. É lá, né? Ou então você... Isso já é mais difícil de você conseguir, mas você pode meio que procurar ter um comportamento de usuário no teu Instagram. Aí vai começar a aparecer anúncios pra você. Treinar o algoritmo, né? Se você meio que treina o algoritmo. Aí você clica naquele anúncio, vê qual que é a oferta que tá por trás ali, estuda ela e tal. Uhum. Então, Boa. ter os mentores certos e analisar as ofertas que estão funcionando. No momento, pra pegar o timing certo também da Que aí parada. você vai... Pô, depois que você começa a assistir, sei lá, 3 VSLs por semana, que é o mínimo, assim, pra começar, que eu recomendo. Você já vai entendendo Uhum. a estrutura que tá seguindo ali, sabe? Ah, e outra coisa também. Um copywriting que é iniciante, você recomenda ele já iniciar em vários nichos diferentes ou focar só em um? Somente Porque tem um um. que faz renda extra, aí pega outro É. expert de outro nicho totalmente diferente. Aí complica, né? Sim, e complica É demais. melhor Eu só- recomendo só um. Tanto que nos meus projetos que eu participo, geralmente a gente faz isso. Pô, eu vou escrever uma oferta de emagrecimento. Uhum. Uma nova oferta de emagrecimento. Eu fico, pelo menos, focado só nesse nicho de emagrecimento uns 3 meses, no 3 mínimo. meses, ó. Aí Focado tem gente nisso. Que fica pegando vários nichos Acho diferentes. que fica um dia É. desiste já, né? Tem- Eu não recomendo muito você, uma semana fazer uma oferta de emagrecimento e a outra na outra semana de renda extra. Pô, mano, você não vai dar o seu Não vai. melhor naquilo, sabe? 3 meses aí é o mínimo, tá? Tem algum hábito, assim, que marcou tua vida? Pô, depois que eu comecei a fazer isso aqui, meus resultados melhoraram muito. Tem algum hábito que você indica pra galera?
Estudar VSLs que funcionam. É o que mais me trouxe resultado e um olhar de copywriter que sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar, sabe? Porque quando você pega esse feeling, né, do que tá dando certo, você sabe que se você fizer algo em um jeito diferente, pô, eu acho que isso aqui tende a dar muito errado, sabe? Teve algum erro, assim, que você cometeu que, tipo, te atrapalhou muito, que você também fala pra galera, ó, fuja disso aqui? Cara, no ramo de lançamento, você querer entrar, dar um passo maior que a perna, assim, um ditado, né? No ramo do lançamento, por exemplo, você tem um produto, o primeiro produto que você vai lançar. Aí você já quer, sei lá, investir 100 mil reais em captação de público, leads, né? Sim. Que a gente fala no lançamento. Para vender uma mentoria depois, na data do teu evento. Eu recomendo tu começar, na verdade, com um produto mais barato, validar, ver se as pessoas vão aceitar o teu método, a tua ideia, até mesmo teus primeiros depoimentos ali, para depois, num lançamento que é uma estrutura maior, você vender uma mentoria de R$1.000 reais, R$1.500, R$3.000, aí vale a pena. Do que começar já de cara, mano, eu quero vender uma mentoria de R$5.000 reais, e eu nem validei minha ideia ainda, nem testei um produtinho mais barato para ver se a galera aceita. Isso aí, eu já cometi esse erro e não recomendo. Outra pergunta paralela, você já utiliza funil com quiz? Ou é só VSL mesmo? Com quiz já utilizo também. Utiliza? Tanto para direct response, enfim, algumas estratégias. Geralmente eu testo, né? Você e testa? eu foco no que funciona. Mas Show. no momento Tem também uso bastante quiz. gente mudando, de vez de VSL, tá mudando pra quiz, né? Enfim, parte de vendas pra quiz. Sim. Interessante. Verdade. Tem alguma pessoa que te inspira, seja, tipo, na sua vida pessoal ou profissional? Como mentor no ramo de copy ou como homem? Sei lá. Pode ser, tipo, qualquer um, né? Tanto na vida pessoal ou Copy os dois, e pode homem. ser também. Como copywriter, eu tomo muito como referência o João Campos. Ele foi o meu primeiro mentor de copy da VTurb. E também o Stefan George. Tipo, ele é pra mim, cara, eu quero ainda apertar a mão desse cara um dia, sabe? Boa. E como mentor, assim, pessoal, eu acompanho muito o Thiago Brunet. Sim. Eu acompanho muito ele e ele pra mim é uma referência, assim, de, Ele é bem família, né? ele é bem família, pai, empresário, então uma referência pra mim é Boa. essa. Mais duas perguntinhas. Se você não estivesse no digital hoje, o que o John estaria fazendo? Mano, Certeza que não ia ser jogador de futebol, tá, Rafa? Certeza absoluta. Mano, eu estaria fazendo o que eu já estava fazendo antes de entrar no digital. No ramo da engenharia química, eu trabalhei nessa área. Você fez faculdade, né? Fiz, me formei, tudo, atuei na profissão. E, pô, provavelmente, se eu não tivesse nem conhecimento, né, do digital, eu ainda estaria nesse caminho, sabe? Que no caso, na minha mente, na época, era o que tava dando certo e é o que daria certo. Você tem algum medo, assim, de, sei lá, algo que... Nossa, tomara que isso nunca aconteça. No Mano, digital, tipo assim, será que Uma tomara cobra que a não me inteligência pique, artificial nunca... Tomara que uma cobra não me pique. um medo, cara, um medo meio bobo assim ou relacionado ao digital? Pode ser digital. Do digital? Cara, nunca parei pra pensar nisso, confesso, mano. Tava aqui, eu segui todas as perguntas aqui, tava com medo. Eu falei, caralho, um medo. Tipo oferta assim, morrer. medo de escuro. Tem medo de altura, tem medo de escuro. Não, a oferta morreu. Eu acho que o maior medo, assim, é criar uma oferta, assim, fazer um lançamento muito grande e ele dar errado. Daí ficar no prejuízo. Falando em criar oferta, tem uma pergunta muito boa. Vamos supor que, tipo, a pessoa que tá assistindo a gente já tentou criar 1, 2, 3 ofertas, já modelou, já fez e não conseguiu validar nada ainda. O que tu fala? Qual caminho você daria pra essa pessoa pra ela acertar mais nos testes dela? Cara, talvez é que são muitos fatores que podem estar determinando qual é o erro dela ali, sabe? Ela pode estar errando em várias coisas. Mas aí o que eu recomendaria você quer seguir, por exemplo, um nicho específico, começa sendo afiliado. Começa a ter os primeiros resultados ali como afiliado, entende o teu público, entende a VSL que dá certo, o criativo que dá certo, e depois você pensa em se tornar um produtor. É o que eu recomendo, assim, hoje em dia, sabe? Mas os fatores que podem estar fazendo com que ela erre são vários, mano. Muitos, né? Muitos. Ela pode estar errando no tráfego. Na investigação, né? Pô, na investigação do... Ela a pode... BHD, que é o principal. Ela pode, sei lá, tá sendo infeliz na escolha do mecanismo. Tem alguma forma tráfego. de, tipo, você validar ou fazer algum teste com a sua oferta antes de começar a rodar o tráfego?
Sei, tipo, sei lá, postar no TikTok pra ver se viraliza, ou então mostrar pra alguém. Tem alguma coisa? Cara, Desse tipo? você pode até tentar vender pelo orgânico, mas eu particularmente não faço isso. O que me traz uma maior assertividade nas minhas ofertas é as pesquisas, né? Do que o meu público está consumindo. Cara, quando eu sei o que o meu público está consumindo e eu crio um mecanismo em cima dele, só que algo novidade, aquele efeito novidade, isso é o 80-20, assim, pra minha oferta dar certo, sabe? Falar algo que o meu público já aceita, sabe que funciona, mas tá fazendo errado. Sabe? Boa. Tem algum nicho que você não gosta de trabalhar? Cara, nicho que eu não gosto de trabalhar seria... Pô, eu não curto muito trabalhar com nicho de maternidade, essas paradas assim, infantil, ou então umas paradas de advogado, assim, sabe? Que tem muita lei, umas paradas que você tem que estudar, termo técnico. Eu não gosto muito não, mano. Boa. E se você... Pode falar. E se você tivesse... Se todo mundo aqui que estivesse te assistindo, você pudesse dar um conselho pra galera. Um único conselho. Qual seria isso? Mano, pro digital seria... Comece o quanto antes. Não é tarde ainda pra começar e ter resultado. A galera acha que é um mercado que tá saturado, tá difícil de ter resultado. Mas ainda tem muito espaço, mano, pra muita gente mudar de vida com esse mercado. E a questão é ter os mentores certos. Você seguir o caminho certo, ter o mentor certo e o método correto. Que vai dar certo, mano. Vai dar bom. Então a dica final que você daria é ter o mentor certo do seu lado. Mentor certo. Seguir o caminho certo, o método que já funciona. Não tentar inventar muita roda assim, sabe? E focar, tipo, no básico funciona. O básico funciona, feijão com arroz ali, mano. Ontem eu fiz um lançamento da minha namorada, 100 mil reais, fiz só o básico. Então, o que eu fiz? Peguei, mandou ali pra dentro do grupo do WhatsApp. Mandou, no dia ali, abriu o carrinho, já era, 100 mil. Exato. É isso, o básico Funciona. Prazer, viu, John? Prazer, irmão. Tamo junto. João. E caso Prazer a galera aí. queira te achar nas redes sociais, passa seu Instagram aqui pra gente deixar aqui na tela. @JoeSantosD. O D é só o D. D, não tem DE. Vai ficar certinho lá. Fechou. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Um episódio que a gente trouxe bastante coisas de copy. Então, pra você que é iniciante, quer aprender, aqui Bastante tem muito conteúdo. conteúdo. Certeza absoluta que você já deixa também o quê? Deixa seu like, O né, like. se você curtiu, se alguma coisa E aqui te também- agregou. Comentário, tem que deixar um comentário. Chegou até o Verdade. final, tem que deixar um comentário. Deixa o comentário aqui que eu tenho Hashtag- certeza que o John... Hashtag John, põe hashtag John. Tenho certeza que o John vai chegar, quando sair esse podcast, ele vai lá responder a galera do comentário. Com não vai? certeza. Fechou? Pra cima. Então, cara, Fechou. prazerzão. Prazer, irmão. Vamos pra Prazer, cima. viu, irmão? E é isso, galera. Até a Até próxima. mais. Tchau, Valeu. tchau.